Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje. Somos cartas vivas do Espírito e da Liberdade. Esta é a terceira lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura com todos, 2 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, cartas vivas. Segundo, o ministério do Espírito. E terceiro, o Espírito e a liberdade. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, dar testemunho de santificação. Segundo, manifestar em atitudes a glória de Deus. E terceiro, declarar que não há salvação sem Jesus. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos neste canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz que toda a igreja era um milagre evidente, uma prova da autoridade do seu ministério. Portanto, não fazia sentido que lhe exigissem cartas de recomendação, pois eles mesmos eram cartas vivas. Primeiro tópico, cartas vivas. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Paulo reage aos que exigiam cartas de recomendação e alerta para o fato de que foi através da sua pregação que Deus manifestou salvação entre eles, de modo que eles mesmos são a carta viva. Primeiro subtópico, cartas conhecidas de todos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Vós sois a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O apóstolo destaca as evidências que legitimam a originalidade e sinceridade da sua pregação, em oposição à doutrina dos falsos mestres que causavam divisão na igreja de Corinto. Aliás, esse é um tema já presente na primeira carta, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 e verso 7, o apóstolo conversando com aquela igreja, ou escrevendo aquela igreja, ele diz o seguinte: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não é boa a vossa arrogância. Por que, pastor, que Paulo está falando isso? Na verdade, é que existia na igreja de Corinto uns crentes que se achavam os melhores mestres de todos os cristãos. E por eles se acharem melhor, Paulo não está condenando o conhecimento, está condenando a arrogância, a impetulância deles acharem que eles eram melhores. Não podiam reconhecer suas carnalidades do próprio caráter. Também, entre eles existiam pessoas com alto nível de conhecimento, porém muito altivos e de baixo nível espiritual. Eles eram conhecidos realmente como os crentes carnais na igreja em Corinto. E isso não é nobre, diz o apóstolo Paulo, não reflete um caráter cristão bem formado. Um pouco de fermento, diz Paulo, leveda toda a massa. Paulo, ele não estava simplesmente preocupado com o incidente acontecido lá na igreja de Corinto ou o pecado cometido por alguém, mas também com o efeito que será prejudicial à continuidade e credibilidade da igreja de Corinto. Então, a preocupação de Paulo não é só o ocorrido agora, mas o que isso vai trazer de prejuízo para a continuidade da vida da igreja. No verso 7 ele diz assim: limpai a casa completamente. Queridos, nesse verso 7, ele está falando de que os judeus, cada vez que a Páscoa se aproximava, era necessário limpar toda a casa, tirar todo o fermento velho, para então receber a massa da Páscoa. Paulo está dizendo que Jesus,
Agora ele é a nossa Páscoa. Limpai todo o fermento velho. Não quero mais nada desses resíduos do fermento antigo, porque Cristo é a nossa Páscoa que chegou. O que Paulo está mostrando é a nova fase agora do cristianismo, a igreja vivendo, a igreja nascendo. Então, por isso, ele inicia o capítulo 3 perguntando se precisará novamente recomendar a si mesmo, apesar de tudo que Deus já havia manifestado através da sua vida. É interessante que quando observamos aqui, ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Mesmo tendo agido com honestidade, sem jamais exigir nada em troca do evangelho, os coríntios continuariam se deixando impressionar com cartas de recomendação, como faziam os fariseus. Atos capítulo 9, verso 1 e verso 2. Paulo, em algum momento, usou isso quando ele recebia a carta dessas autoridades para perseguir os cristãos. Agora, esses chamados apóstolos, com uma tendência judaizante, eles estão também levando carta de recomendação de algum líder religioso judeu e chega lá impressionando: nós estamos sendo recomendados. E qual é a recomendação que Paulo tem? De quem é a sua recomendação? Queridos, é importante que, assim como Jesus, Paulo está ensinando que só podemos conhecer a árvore pelos frutos. Que foi que disse Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15 e verso 16, queridos? Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas no seu interior eles são lobos devoradores, e por seus frutos os conhecereis. Quando juntamos esse texto com o que Paulo está mostrando, era como que Paulo estivesse dizendo o seguinte: do mesmo modo que só conhecemos a mensagem genuína pelos seus efeitos, quando ele anunciou o evangelho em Corinto, vidas foram transformadas, uma igreja nasceu no meio da idolatria, os dons do Espírito foram visíveis no meio daquela igreja. Paulo está dizendo, então, faça uma comparação. Pelos frutos vocês conhecem quem são. O que é que essas pessoas, que esses líderes, que esses mestres estão ensinando para vocês e que fruto tem do trabalho deles. Agora vejam a comparação daquilo que eu tenho ensinado para vocês, da forma como Deus tem derramado. E aí, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, até o verso de número 11, o escritor diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, pelo mesmo Espírito operação de milagres, pelo mesmo Espírito operação de maravilhas, pelo mesmo Espírito profecias, discernir os Espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Ou seja, tudo isso está acontecendo na igreja de Corinto através de quem? Da mensagem que Paulo havia pregado. Por isso Paulo está agora mostrando para eles: faça uma comparação, pelos frutos os conhecereis. Qual o fruto, qual o resultado do trabalho desses ensinamentos, desses mestres que dizem que eu preciso de recomendação? A minha recomendação está aí, no fruto do trabalho que o Senhor tem feito através de mim na vida de vocês. Segundo subtópico, as cartas produzidas por nosso ministério. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 ao 5. Aqui Paulo agora vai mostrar que essas cartas que ele está dizendo, vocês são a nossa carta viva, carta do nosso coração, escrita e lida por todos os homens, ele vai agora dizer que esta carta, essas pessoas que receberam a palavra de Deus, não são agora simplesmente carta do apóstolo Paulo, elas são carta de Cristo, porque a palavra de Cristo está empregada, está ensinada, estará alicerçada no coração dessas pessoas. Embora Paulo se refira aos irmãos de Corinto como nossa carta, no verso seguinte ele diz que os irmãos são já manifestos como carta de Cristo. A ideia segue o argumento de que já vem desenvolvendo, pois, sendo carta, a igreja foi ditada por Jesus e escrita pelos Atos dos Apóstolos, por isso é carta de Cristo.
ela foi ditada por Cristo. Paulo simplesmente anunciou. A palavra não é dele, a mensagem é o evangelho de Cristo. Então, logo que essas pessoas receberam a palavra, elas se tornaram cartas de Cristo. Paulo está mostrando o risco de darem ouvidos àqueles que não pregam a mensagem da cruz, determinada pelo Espírito de Deus vivente. O que é isso, pastor? É que lá na antiga aliança, o Senhor Deus escreveu a sua palavra nas tábuas da lei, para que o povo pudesse observar, ouvir as palavras, os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos da lei. Aqui Paulo está dizendo que agora esta mesma palavra está escrita na tábua do coração das pessoas. Portanto, cada uma pessoa que está recebendo a palavra de Deus, ele está se tornando então uma carta viva do Espírito Santo, uma carta viva de Cristo. Não em tábuas de pedras, mas nas tábuas do seu coração. 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 3. Terceiro subtópico, as cartas da nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O texto diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo quer dizer para nós? É que depois de dizer que Cristo é o nosso penhor, nossa segurança pela qual confiamos em Deus, Paulo requer somente a si e aos demais apóstolos e ministros do Evangelho a verdadeira mensagem da cruz. Ninguém mais tem essa mensagem. A mensagem da cruz foi revelada exatamente para os apóstolos. E Paulo está dizendo, todos os demais que venham pregando um outro evangelho mesmo parecido, não foi revelado a eles. Os que tentavam desmoralizá-lo em Corinto queriam acrescentar ao evangelho os ritos, costumes e interdito mosaico. O alerta de Paulo é para que o fato de que a letra da lei mosaica manifesta o pecado sem nunca nos justificar. Por isso é que a letra mata, diz o apóstolo, pois nunca teve o propósito de nos apresentar limpos diante de Deus. É isso que ele está mostrando, olha. A letra mata. Por quê, pastor? Porque a lei só mostrava o erro, mostrava onde errou, mostrava o caminho para que ele pudesse chegar ao Salvador. A lei nunca teve poder de salvar. Ela apontava, mostra onde você errou e aponta o caminho para fazer o certo, mas salvar não conseguia fazer. Agora escute uma coisa, acreditar que seriam salvos pela lei é um engano. Pois embora seja perfeita, ela não nos santifica e permanecemos em pecado. Olha o que Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 7, verso 14, verso 5, quando ele diz assim, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E aí ele diz, vencido sobre o pecado, ou vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, e o que aborreço, isso eu faço. Então Paulo mostra que se a lei tivesse poder de salvar, de libertar, libertava. Diz que ele está dizendo, olha, eu não quero, mas o meu eu está querendo que eu faça. Eu até aborreço, mas é isso que eu faço. Por quê? Porque a lei não tinha poder de salvar. Deus, e dessa forma, a pregação judaizante era um ministério de morte, diz o escritor. Por quê, pastor? Paulo faz uma comparação de que a lei ela é um agente executante. Já o novo pacto é um agente transmissor de vida. A lei, ela ministra condenação para as pessoas, condena sobre os seus atos. A graça de Deus justifica o pecador diante de Deus. A lei, ela era temporária. O pacto de Deus agora, ele é eterno. A lei refletia a glória de Deus no rosto de Moisés. A graça agora é revelada através de Cristo, se manifestando a todos aqueles que creem no poder do Evangelho. Então, com essa comparação, Paulo vai mostrar de que não temos mais o que buscar na lei como refúgio para a nossa salvação.
A graça foi revelada, tudo que estava na lei agora se revela em Cristo Jesus e é Ele o único caminho de salvação. E quem prega um evangelho diferente desse, do Cristo vivo, esse evangelho deva ser deixado de lado, porque o evangelho que agora assume o comando de salvar o pecador é aquele que Cristo anunciou, que Ele mesmo entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Segundo tópico, o ministério do Espírito, 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Aos poucos, o combate ao falso ensino dos judaizantes vai ficando mais explícito. Paulo utiliza de comparações entre os deveres da lei e os favores da graça. Primeiro subtópico, a letra mata e o Espírito vivifica. Verso 6, que nós já lemos para você. Para levar os coríntios ao entendimento da nova aliança, cujo grande sinal é a conversão à vontade de Deus, que está registrada em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, através do ministério do Espírito Santo. A intenção é comparar aquela instituição condenatória com a instituição salvadora. É fazer uma comparação. Vamos comparar agora a instituição da lei instituída pelo Senhor Deus através de Moisés e agora a instituição da graça através de Cristo Salvador, que entregou a sua própria vida para morrer por nós. Aliança firmada no sangue de Jesus. Em todos aqueles dias em que a lei foi instituída, Moisés permaneceu diante da glória divina que resplandecia no seu rosto, diz o escritor. A glória de Deus, quando ele teve aquela entrevista com Deus lá no monte, e ele volta de lá, o seu rosto vem refletindo a glória. É interessante, nós vamos observar no que Paulo vai mostrar, que essa glória, o povo mesmo não podia ver essa glória. Moisés tinha que cobrir o seu rosto com um véu. Paulo só menciona esse fato porque sua intenção é mostrar que no passado a perfeição e santidade de Deus se manifestava por um instante sobre Moisés. Mas a nova aliança firmada pelo sangue de Jesus, a atividade do Espírito nos convence, nos converte e resplandece em nós permanentemente. É isso que ele quer mostrar. A glória de Deus revelada em Moisés era revelada e era temporária. Era por um tempo. Mas agora, a graça de Cristo que foi revelada, essa graça de Deus revelada em Cristo, ela é eternamente, não é mais temporária, é definitiva. Todos aqueles que olharem, que viverem, que acreditarem, que se entregarem a essa graça, terão essa graça em si definitivamente, através da sua conversão aos ensinamentos do Senhor Jesus. Segundo subtópico, a glória sobreexcelente. 2 Coríntios capítulo 3, verso 9 ao verso 11. Olha que diz o texto. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ele está falando de quem? Ele está falando da lei. Ele está falando de Moisés, daquela glória de Deus que foi revelada a Moisés, o rosto de Moisés que brilhava. E como Moisés representa a lei, então ele está falando exatamente da lei, que existiu uma certa glória, mas que agora surge o Filho de Deus com uma glória que abafa esta glória que é passageira e agora tornando-se uma glória eterna. Você percebe o que Paulo ensina? Em Cristo, Deus revelou toda a sua glória de modo nítido. Os que creem agora são justificados de modo que, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. No verso de número 9. Por diante dele, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da glória de Deus. Paulo está dizendo, olha, tudo que a lei trouxe, toda a sua glória que ela trouxe de guiar, de orientar, agora acabou. Diante da glória de Deus, ela sumiu. Não existe mais. Agora o que sobressai é a glória de Deus. Paulo está explicando que a glória manifesta no rosto de Moisés não se compara à glória manifesta em Jesus.
Os coríntios estavam cometendo um erro de olhar para trás. 2 Coríntios capítulo 3, verso 10, Paulo está dizendo que há certa glória. Ele não está condenando, irmãos, que não tinha glória na lei, ou que não refletiu glória em Moisés. Não tinha. Mas agora, com a presença do Filho de Deus, essa glória é superior, sobressai, de maneira que a glória que Moisés representou agora já não existe mais, já não aparece mais o seu fulgor. Escuta, irmãos, em Cristo há uma glória superior. O escritor Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele combate também essa situação dos Gálatas, quando ele diz assim, no capítulo 3, verso 1 ao verso 5, ele chama os Gálatas de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Eu estou ensinando a verdade para vocês, e quem vos fascinou para não obedecerdes? Recebestes o Espírito de Deus pela lei ou pela fé que vocês creram no Evangelho? Claro que eles tinham recebido pela fé da mensagem que receberam. Vocês começaram pelo Espírito e vocês vão querer terminar na carne? Será que foi em vão tudo que vocês sofreram? Mateus capítulo 17, verso 1 e verso 8, nós temos aquele episódio daqueles 3 discípulos com Jesus, e lá se manifesta Elias e Moisés, e era uma glória tremenda, mas os discípulos não resistiram. Mas quando eles acordaram, quando o mestre o levantou, já não estava mais nem Elias, nem Moisés. Estava simplesmente o Filho de Deus. O que é isso, pastor? Quer dizer que aquela glória, naquele momento, foi dada uma manifestação de que aquela glória passou dos profetas, a glória da lei, mas agora está de pé a glória verdadeira do Cristo, Filho de Deus, que está se revelando, ou se revelou, e agora veio para ficar definitivamente. Infelizmente, alguns em Corinto estavam dando ouvidos aos falsos evangelhos, presos no sistema legalista, imprudentes. Se foi possível atestar a glória de Deus provisoriamente, muito mais glória tem o que é permanente. É isso que Paulo quer mostrar. Se tinha uma glória lá, muito maior é a glória que foi revelada agora em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Terceiro subtópico, o brilho eterno. 2 Coríntios capítulo 3, verso 12, verso 13. O texto diz assim: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que Paulo quer falar para nós nesse texto? Paulo falava com liberdade, pois era conduzido pelo Espírito que opera e resplandece eternamente na igreja santificada por Jesus. O que Paulo está mostrando é que naquela entrevista que Moisés teve com Deus, e que a glória de Deus refletiu sobre o rosto de Moisés, ele descendo com as pedras do testemunho, as tábuas do testemunho, as tábuas da lei. Alguém chega a dizer que era a glória daquela pedra, daquela palavra que refletia sobre Moisés, e Moisés agora então, Israel via essa glória no rosto de Moisés. Mas em algum momento Moisés tinha que colocar o véu sobre si, porque Israel não tinha condições de ver completamente esta glória. Ou seja, alguma coisa estava em oculta que não podia ser revelado ainda para aquele povo. E que coisa era essa, pastor? Já que ele traz as tábuas da lei e ele coloca o véu no seu rosto para não ser revelado. Alguma coisa do Espírito de Deus que ainda não tinha sido revelado e seria revelado um dia, por isso o véu em Moisés. Não se trata do brilho provisório do rosto de Moisés, mas de uma atividade constante do Espírito sobre todos os que creem. Uma mensagem desse porte não caberia nos diálogos públicos entre os filósofos daquela época. Não cabia essa mensagem. E aí, por esta certeza de que o Espírito nos transformou mediante a fé em Jesus, sabemos que em cada um dos que crê em Jesus, e não mais nas tábuas de pedras, manifesta-se a glória de Deus que nos salvou da condenação.
Aqui agora, Paulo quer dizer para eles, a glória de Deus agora não é revelada mais na manifestação daquelas pedras que refletiu a glória sobre Moisés e que a glória no rosto de Moisés refletia sobre vocês. Não. Agora, o próprio sacrifício de Cristo, a glória eterna que reflete na vida de todos aqueles que recebem Cristo como Salvador. Esta glória é eterna, não mais uma glória passageira, não mais uma glória oculta, mas revelada a todos que creem no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Pois a glória de Deus se manifesta na transformação definitiva operada pelo Espírito Santo no meu, no seu e nos nossos corações. Terceiro tópico, o Espírito e a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 ao 18. Paulo explica criteriosamente como a nova aliança permite aos que creem tornar-se semelhante à pessoa de Jesus. A mudança operada na igreja pelo Espírito Santo ocorreu em cada um mediante a fé no Senhor Jesus, não nos antigos preceitos mosaicos. É o que Paulo vai dizer. A mudança que está acontecendo na vida de vocês, ó Coríntios, não foi baseado nos preceitos mosaicos, mas sim naquilo que vocês creram no poder da palavra de Deus. Tudo que tinha ou que estava acontecendo na igreja de Corinto. Primeiro subtópico, a escravidão legalista, verso 14 e verso 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o seu coração, ou o coração deles. Até hoje, Paulo está dizendo, até hoje, quando se fala sobre a lei, ainda está o véu sobre os seus corações, segurando ali. Nós não podemos abrir de mão, nós não podemos aceitar outra coisa, temos que manter esta lei. Por isso que o escritor está falando sobre a escravidão legalista. Mas alguns em Corintos não enxergavam no sacrifício da cruz o plano perfeito pelo qual a sabedoria de Deus promoveu salvação. Não percebiam, pois os sentidos deles se embotavam, verso 14, ou seja, não podiam perceber claramente que na Torá e nos profetas apontavam para o que se cumpriu em Jesus. Portanto, o apego ao legalismo mosaico não os deixava enxergar a total manifestação de tudo que a antiga aliança anunciou. Não conseguiu enxergar. Estava tudo escrito, anunciando que o Salvador viria, que o Redentor viria, o Redentor veio, mas eles continuam apegados lá nos rudimentos da lei, não abrindo os seus corações para receber a mensagem do Evangelho. Estavam entre esses dois pensamentos. Não enxergavam em Cristo a glória sobreexcelente de Deus, pois não lhes parecia bastante crer. Eles não criam. Por isso Paulo vai falar que o véu agora está no coração deles, não mais ocultando um mistério no rosto de Moisés, ocultando o mistério do povo de Israel, mas agora no coração, endurecido para que não aceite a revelação que foi manifesta, a revelação de Cristo Jesus, que estava lá oculta, agora foi revelado. Escute, embora declarasse a fé em Jesus, acrescentavam a ela a prática de preceitos que Jesus já havia cumprido com perfeição. Lá no Calvário, o próprio Jesus precisou tirar o véu, a cegueira acerca das verdades reveladas na Escritura, que ainda embotava os olhos dos discípulos que caminhavam no caminho de Emaús. Jesus teve que tirar também o véu dos olhos desses discípulos. É interessante observar que no verso 13, o véu que era colocado no rosto de Moisés, como já falei para você, para ocultar os mistérios que haveria de vir, agora esse véu é colocado no coração para que eles não entendam, não percebam o que Deus tinha feito através de Jesus. Lá no caminho de Emaús, os discípulos vão assim também, se lamentando que o que aconteceu com Jesus. Jesus chega como um peregrino e começa a falar para eles. Vocês vão lamentando, mas olha, não está escrito lá na lei, não está escrito nos profetas, não está escrito acerca dele isso, isso, isso e isso. Jesus anda o caminho todo até chegar na comunidade, na vila de Emaús. Só lá eles têm uma clara visão de que é Jesus.
Ou seja, aí eles começam a pensar, puxa vida, ele falou de tudo que na lei está escrito, e por que nós não pensamos nisso antes? Pois é, o escritor está mostrando para nós que mesmo assim, o véu está posto nos seus corações, ou no coração deles. Por quê, pastor? Porque eles não conseguem acreditar perfeitamente no sacrifício, na revelação de Jesus, o dom gratuito de Deus, a graça reveladora de Deus, que a lei apontava do começo, os profetas apontavam, mas agora ela se manifestou, mas os corações endurecidos ainda querem viver naquele mesmo ritual da antiga aliança. Segundo subtópico, liberdade do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para comigo um pouquinho nesse ponto, porque ele é muito importante para todos nós. O que Paulo está dizendo é que os coríntios deveriam retirar dos olhos a limitada compreensão legalista e voltar os olhos para Jesus. No verso 16 ele fala sobre isso. Olhe para Jesus. Volte-se para Jesus. Veja que tire o véu da face de vocês e olhem para Jesus. É mais ou menos o que Paulo está mostrando. A fim de reconhecer que nele tudo que a lei exigia já foi cumprido. Tudo que a lei pedia que a gente fizesse, ele cumpriu por nós. Jesus não revogou a lei, ao invés disso, ele cumpriu a fim de que fôssemos livres daquelas obrigações. É isso que diz o escritor. Ora, o Espírito de Deus, que está no verso 17 que nós lemos, nos transformou de tal modo que quando nos olhamos, não há véu que nos impeça de ver em cada irmão o mesmo brilho da glória refletindo em nós. O que ele quer mostrar é que a glória de Deus agora, uma vez que eu creio no poder da sua palavra, que eu entreguei a minha vida a ele, essa glória reflete no meu rosto. Eu preciso ter consciência disso, que os meus atos, as minhas atitudes têm que refletir a glória de Deus. É isso que Paulo quer mostrar, não mais olhando nos rudimentos da lei. Estando em nós esse Espírito, por causa da fé em Jesus, já somos livres do jugo da lei. Essa liberdade que ele está falando no verso 17. É oportuno dizer que a liberdade em relação aos preceitos não pode ser confundido com o abandono de princípios, tá, irmãos? Nossos princípios, eles não mudam. Nossa ética, nossa moral não pode ser abalada. Agora eu sou crente, eu posso fazer o que bem quero, eu sou livre. Olha uma coisa que Paulo vai mostrar para nós. Ele não está ensinando nenhum tipo de relativismo, tampouco questionando as Escrituras. Muito pelo contrário, ele nos mostra que toda a antiga aliança apontava para Jesus. Jesus chegou e agora sim, agora é ele, é com ele. É interessante que quando ele fala nesse verso 17 sobre essa liberdade, que liberdade é essa, pastor? Aonde está o Espírito de Deus, a liberdade? Então, eu tenho liberdade para viver da forma como eu quiser, fazer o que eu bem quero. Não, irmãos. Ele está falando da liberdade dos efeitos da morte, liberdade da condenação eterna, liberdade da ignorância espiritual, liberdade do legalismo e liberdade espiritual em todos os sentidos. É esse tipo de liberdade que Paulo está mostrando que o Senhor é Espírito e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Não temos mais o poder da condenação para nos acusar e quem sabe para nos derrotar ou quem sabe para nos fazer fracassar espiritualmente. Mas nós temos liberdade em Cristo Jesus. Somos livres de todo o poder da condenação do mal. Terceiro e último subtópico do nosso comentário de hoje, semelhantes a Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Diz o escritor que uma vez transformado, não somos mais como os que viam a glória de Deus através do véu no rosto de Moisés. Os hebreus não podiam ver a glória de Deus plenamente ou completa, mas nós, segundo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 5, verso 7, de que nós vemos pela fé a glória de Deus e enxergamos glória sobre excelente,
Passamos a ter interesse, propósito e valores idênticos aos de Jesus. Por isso é que, um a um, ou de glória em glória, nós somos transformados, pois desde o primeiro ato da conversão, o Espírito habita em nós. Aí Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, verso 9, dizendo assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Na verdade, esse Espírito que habita em nós faz com que a gente cada dia fique ou vá se tornando mais parecido com Deus. É por isso que passamos a desejar as coisas do alto, conforme Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 2 e verso 5. No verso 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando ele fala de pensar nas coisas que são de cima, ele está falando das coisas espirituais. É bem verdade que nós ainda estamos aqui palmilhando, temos as nossas obrigações, os nossos deveres, os nossos compromissos, mas o nosso pensamento é que a nossa verdadeira morada, ela é eterna, ela é celestial, ela é nos céus, e nós estamos pensando sempre nisso. No verso 5 ele diz: mortificai a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria, façam morrer cada dia mais, porque a vossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. É isso que temos em comum com Jesus, por isso somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, verso 18, e somos guiados pelo seu Espírito. Na aplicação pessoal, diz o escritor, devemos viver em santidade e união, a fim de que em cada um de nós se manifeste a glória de Deus. Querido colega, querido companheiro, querido professor, professora, querido aluno, querida aluna, espero poder ter contribuído com você com esse comentário mais uma vez. E se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta no próximo com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.